Oi, gente, Shalom. Estou aqui em minha sala pela manhã, estava meditando em uma palavra e como é maravilhoso ler a Escritura com as lentes da graça. Quando a maravilhosa graça te inunda e te alcança, você passa a ler toda a Escritura com a lente da graça e como o significado é vívido, real, profundo e podemos aplicar com tanta tranquilidade em nossas vidas. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, estou com uma Bíblia aqui, diz: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Veja bem, que palavra profunda, se analisarmos com a lente da graça. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que coisa linda! O que geralmente aprendemos é que precisamos produzir isso em nossas vidas, com nossa conduta religiosa. Mas a Escritura é ela que diz, esse versículo que diz, que Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como descansamos em uma obra consumada. O Evangelho da Graça de Deus anuncia a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante esses 4 pontos. Primeiro, se tornou para nós sabedoria. Veja bem, aqui em casa tem algumas frutas. Tem um coqueiro, tem um pé de acerola, e eles estão aqui na minha frente, no meu quintal. Mas eu não vou desfrutar dessas frutas, ou seja, as substâncias favoráveis para mim, se eu não me alimentar deles, se eu não provar essas frutas. A acerola, que é muito boa, o coco, eles podem estar na minha frente, como uma escritura pode estar na sua frente, como várias vezes você passar seus olhos aqui e ler, como várias vezes alguém em cima de um púlpito falar, mas se você não conceber essa verdade, você não usufrui dos elementos para a sua saúde. E aí, espiritual, do corpo, toda ela emocional. Então veja bem, Cristo se tornou minha sabedoria. Quando eu concebo essa verdade, a sabedoria ela flui de mim, através do que Cristo faz em mim. Ou seja, a partir de agora eu me torno uma pessoa sábia em minhas condutas e ações. Note, para isso, você precisa crer nessa verdade, na graça, que ela imputa dentro de nós tudo isso, por uma obra consumada de Jesus Cristo. Vou ler novamente a primeira parte do versículo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Nós somos de Deus, em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, se tornou para nós, ou foi feito para nós por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, conceba essa verdade que prega um evangelho consumado, um evangelho de descanso. Eu costumo explicar mais ou menos a obra de salvação usando a história de Noé, em hebraico Noa. Veja, Noé pega toda a sua família e entra na arca. Quem é a arca? A arca é Jesus Cristo. Ele é a arca. E Noé entra dentro dessa arca, ele está completamente protegido pela arca. Quem sofre as tormentas é Jesus Cristo, é a arca.
Noé está dentro da arca, seguro, não tem como abrir a porta, é Deus que abre. As janelas só para cima. E veja bem, o nome Noé, em hebraico Noah, significa descanso. Por isso que a graça prega uma obra consumada. Eu descanso no que Cristo fez, o seu sacrifício por mim. Noé entra na arca, descansa e vai até o monte Ararat, que significa em hebraico maldição revertida. Ou seja, o monte da salvação, porque a minha maldição foi revertida, foi tirada. Como diz o livro de Isaías, na verdade, colocada em Jesus Cristo. Então, quando eu entendo pela lente da graça que eu recebo isso daqui, não por um comportamento, não por uma ação, mas pela obra de Jesus, eu desfruto disso aqui. Eu desfruto da liberdade que há no amor de Deus, na sua graça, o qual se tornou para nós sabedoria. Eu desfruto da sabedoria em minha vida quando eu entendo essa palavra. Ela flui de mim, porque Cristo coloca dentro de mim. Veja agora, justiça. Como é isso importante? Veja, ela vem antes da santificação. Por quê? Porque a Bíblia é tremenda. A Bíblia é profunda. Ela confunde os soberbos. Os soberbos, eu vou dizer para vocês, aqueles que acham que vão alcançar por suas condutas. Esses são os soberbos, porque eles acham que podem, mas não podem. Então a Bíblia coloca a justiça antes da santificação. Por quê? Porque a palavra que é o termo usado para a nossa salvação não é santificação, é justificação. Diante de Deus, você é justificado. Se você é justificado, então você é salvo. Então a Bíblia coloca a justificação. Na verdade, tem um grande homem que diz: quem não entendeu o termo justificado ou justificação ainda não compreendeu nada do Evangelho. Então a Bíblia coloca: ele se tornou para nós justiça, justificação. Cristo é o teor da minha justiça. Eu preciso me preocupar com alguma coisa. Viu? Noé descansa. Eu descanso na justiça que ele coloca dentro de mim. Sabedoria, justiça. Cristo é a minha carta. Cristo é o meu currículo. Eu coloco ele à frente de qualquer coisa, porque ele se tornou para mim justiça. E agora, santificação. Depois, veja bem, Cristo se tornou a minha santificação. Você consegue descansar nisso? Próximo onde eu moro aqui, eu às vezes penso em filmar essa pessoa, mas estou analisando ainda, claro, não mostrar o rosto dele. Mas é um senhor que ele vive de calça de linho e terno, até mesmo trabalhando, como servente de pedreiro, virando massa. Ele solta pipa com essas roupas. Eu acho que ele acredita que o teor de santificação dele está nas roupas dele. Veja isso. De certa forma, todos somos assim, ou fomos assim. Eu fui assim. Eu achava que meu teor de santificação estava no quanto eu podia ser correto para Deus, né? Não ter nome sujo, não pegar uvinha no supermercado, e por aí vai. Eu achava que meu teor de santificação estava aí. Mas aí o Evangelho da Graça me disse: seu teor de santificação é Cristo. Ele se tornou para você santificação. Compreende a maravilhosa graça? Permita que ela abra teus olhos. Éfrata, que seus ouvidos se abram a este maravilhoso Evangelho. Cristo se tornou para você santificação. Mas Peterson, vem lá logo a pergunta: eu não tenho que me santificar? Vamos dividir isso para que a gente entenda em ato e processo. Cristo é o ato que te tornou, que fez de você aceitável para Deus. Então Deus, quando te olha, ele diz: filho amado e aceitável, como o holocausto que fazia da oferta agradável diante de Deus. Cristo é esse holocausto que faz de você
agradável, essa pessoa agradável diante de Deus, por causa da santificação ato que Ele imputa em você quando você nasce de novo para Deus. E essa não pode ser tirada, porque você não ganha por méritos e não perde por deméritos. Que coisa linda o Evangelho da Graça. E a processual? Essa que você trabalha todos os dias, não permitindo que a concupiscência do engano, como diz a própria Escritura, te seduza para caminhos tortuosos. Apóstolo Paulo é severo sobre esse aspecto aqui no próprio livro de Coríntios. Na primeira epístola aos Coríntios, ele diz sobre isso. Ele diz, para que eu mesmo não venha a ficar reprovado após pregar a muitos, esmurro o meu corpo. Ele está falando, não venha ficar reprovado aí, não é por Deus. Porque nós somos aprovados por Deus pelo que Cristo fez, mas ele diz, não venha ficar reprovado por outros. Como que eu vou pregar algo que eles não veem em mim? Então eu não permito que as concupiscências e os desejos desordenados me controlem. Na verdade, quando você compreende o amor de Deus e você aceita, e você está na sabedoria que flui de você, que Cristo colocou em você, você não é um homem ou uma mulher, né? Aí eu não estou distinguindo o gênero, você não é um homem almático mais, ou seja, conduzido pelos desejos, mas você é uma pessoa espiritual, nascida de novo. Isso não significa que você não vai cair. Tropeçamos toda hora, caímos toda hora, mas, no entanto, temos total segurança no que Cristo fez por nós. Por último, fala da redenção, fala da glorificação. Que coisa linda, o qual se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que coisa linda. Veja, para que você entenda o que o Peterson está falando com um contexto um pouquinho maior, veja o que diz o versículo 27, quando eu falei que os soberbos são aqueles que, inclusive líderes, né, que falam, não, você tem que ser assim, como você quer ser salvo? Olha, eles atribuem a salvação à sua conduta e anulam o que Cristo fez e o que Cristo se tornou por você. Esse é um soberbo. Você é humilde quando você diz, eu não posso, Deus, eu quero desfrutar de seu favor. Que coisa linda, né? Veja o que diz o versículo 27. Diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nós somos os pequenos, o que não podemos, os fracos. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, os soberbos. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Isso é tão maravilhoso, porque uma pessoa agora que não tem vínculo nenhum religioso com nada disso, mas agora nesse momento ela está em casa, está com a sua família, tem seu coração voltado para Deus, e Deus, ela escuta no fundo do seu coração, no seu interior, meu filho, minha filha, eu te amo, receba o meu favor. Como você que está aí numa carreira de 30 anos, 40 anos, essa pessoa talvez receba muito mais de Deus do que talvez nós que confiamos tanto em nossa autojustiça. E continua a palavra no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu me glorio no Senhor. Eu me glorio no que Jesus fez por mim. Portanto, o Peterson irá pregar todas as vezes a centralidade de Cristo em cada versículo, em cada palavra, em cada letra da Escritura. Que o Eterno, que Adonai, te abençoe neste dia. Shalom.